Olá, eu sou Camila Carino, diretora pedagógica da GIC. Estou hoje aqui com vocês para falar um pouquinho sobre BNCC. Então, o que é a BNCC? A BNCC é um documento, como eu já disse, de caráter normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, ela delimita tudo o que deveria ser ensinado e aprendido pelos estudantes ao longo da educação básica. Até o momento, nós temos apenas a BNCC do fundamental aprovada e sendo utilizada. A BNCC do ensino médio ainda está em discussão. A previsão é que até talvez o final deste ano a gente tenha a versão aprovada da BNCC do ensino médio. Bom, a BNCC então estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se esperam que sejam desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica. Dúvida que pode surgir, mas surgiu isso agora, né? De uma hora para outra começou-se a discutir sobre essa base nacional comum curricular? Não. A BNCC, essa discussão já vem de muitos anos, né? Desde você olhar para a Constituição de 88, lá já se prevê, no artigo 210, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, desde a Constituição, já previa-se o estabelecimento de um documento normativo que falasse dos conteúdos mínimos que deveriam ser trabalhados nas escolas. Em 96, isso ganha mais força com a aprovação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. No artigo 26, é dito que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. É a primeira vez que a gente escuta esse termo, né? Base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Logo, pela LDB a gente percebe que a Base Nacional Comum, ela estabelece uma parte que seja comum, mas todos os sistemas e estabelecimentos de ensino, elas têm como a liberdade de complementar e desenvolver o seu próprio currículo com uma parte diversificada. Bom, mas até então, em 96, não se tinha ainda esse documento normativo, tá? O PNE, de 2014, vem tratar novamente da questão da necessidade do governo estabelecer uma base nacional comum curricular, né? Então, no item 7.1 do PNE, do Plano Nacional de Educação, é dito que estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano de ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Ou seja, novamente é citada a necessidade de se ter uma base nacional comum curricular. Então, essa discussão, ela é antiga e vem sendo tratada pelo Ministério da Educação há um tempo e culminou no último ano de uma aprovação da base do fundamental. Com a aprovação, né, da base pela proposta feita pelo Ministério da Educação e pela aprovação pelo CNE, ficou estabelecido então que todos os sistemas de ensino, a rede pública e a rede privada devem então passar a seguir esse documento normativo. E que preferencialmente até 2019 as escolas já estejam começando a utilizar a BNCC e no máximo até 2020 todos os sistemas devem então seguir, estar dentro do que é pedido e solicitado dentro da Base Nacional Comum Curricular. O que a gente vê de implicações para isso, tá? Tem 4 implicações básicas. A primeira vai ser uma mudança nos currículos e propostas pedagógicas, né? Então, todos os sistemas e escolas vão ter que repensar seus currículos, vão ter que pensar os objetivos de aprendizagem que devem ser alcançados a cada ano escolar. Isso vai requerer uma discussão, todo um aprofundamento em torno da base e uma reestruturação da escola em torno desse documento normativo. Feito isso, a gente vê também uma segunda implicação, que é a questão da formação de professores, né? Então, a base ela também está trazendo diretrizes novas, algumas coisas mais inovadoras do que outras, mas isso vai requerer também algumas habilidades novas desses professores e uma atualização em relação ao que deve ser passado em cada ano escolar. Então, essa é a segunda implicação que a gente vê. Um terceiro impacto é no próprio material didático, né? Para que isso seja executado, o professor precisa de um material de suporte, um material didático de suporte, então todos os materiais didáticos vão passar por uma transformação para se adequar à BNCC.
E o quarto impacto que a gente vislumbra é na área de avaliação, né? Então, se a gente tem uma base nacional comum, o que é mais coerente é que todo o processo avaliativo ele também esteja alinhado com essa base nacional comum. Então, vai ter implicações tanto no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, quanto no Enem, ou em exames de seleção vestibulares, eles vão ter que se adequar ao que está sendo pedido na BNCC, mas eu não digo só nas avaliações externas, tá? Então, vai tendo alteração também no próprio processo de avaliação formativa. Se a gente olhar que a base traz bem forte a questão das competências e habilidades, os sistemas de avaliação, os sistemas de acompanhamento do estudante também precisam ser alterados para que realmente fique casado e alinhado com os pressupostos teóricos que estão sendo definidos agora. Bom, falando em pressupostos teóricos, né, o que a gente pode trazer de fundamentação teórica da base, né? Primeiro, é forte a questão de habilidades e competências, né? Então, a gente via já os sistemas avaliativos trazendo essa tendência de a gente fugir do caráter do somente o conteúdo, da informação, e a gente passar muito mais para o uso da informação, as habilidades que esses indivíduos, esses jovens, eles desenvolvem. E aí a base ela traz isso, reforça essa tendência e mostra toda uma importância da escola ensinar o aluno coisas que vai ser levadas para a vida, né? Coisas que vão ser levadas para a vida. E aí pensando também, se a gente olhar as 10 competências gerais da base, numa educação integral, né? Que a gente está não somente preocupado com o cognitivo, mas como que esse estudante ele se socializa, que nível de criticidade esse estudante tem. Então a parte toda social, emocional também tem sido pensada e ressaltada dentro da BNCC. Então é uma formação muito mais integral do que uma formação voltada apenas para o conteúdo, né? E também ela traz um outro aporte teórico forte, que é a questão da equidade, né? Então quando a gente tem uma base nacional que estabelece o que é comum, a gente está falando assim, olha, todos têm esses direitos de aprendizagem e o governo, todos devemos assegurar esses direitos de aprendizagem. Então é uma forma da gente conseguir saber o que é direito e cobrar por esses direitos, né? E aí pessoas no norte, nordeste, sul, sudeste, todos deveriam ter essa condição mínima sendo atendida, amparada pelo sistema educacional, né? Então é uma política de equidade que aí tem como pressuposto a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Para a construção dessa base, foi-se utilizado várias referências, né? PISA, o currículo da Austrália, as avaliações aqui da América Latina, e fora vários fóruns e discussões que aconteceram ao longo dos anos para que chegasse na definição do que seriam esses objetivos de aprendizagens ano a ano para o ensino fundamental. Com esse foco, então, nesse desenvolvimento de competências e nessa educação integral, então o conteúdo, ele continua sendo parte integrante, ele tem a parte de especificação de conteúdos dentro da base, mas ele não é a essência da base, ele é um dos elementos para a formação mais integral e ampla e cidadã desses estudantes, né? As competências e diretrizes que estão ali estabelecidas na base, elas são um primeiro passo, elas não são os currículos em si, tá? Então, quando a gente fala de BNCC, a gente não está falando de um currículo. A BNCC, ela estabelece alguns normativos, algumas diretrizes para o desenvolvimento dos currículos. Então, o currículo de cada escola, de cada sistema de ensino, ele deve ter como referência a BNCC, mas ela não deve ser somente a BNCC. O currículo ele é muito mais amplo, tá? Do que o que a base se propõe a oferecer ali. Então, o currículo, ele expressa aspectos sociais, culturais, pedagógicos, formas de fazer que não estão colocados ali na base. Então, a gente pode dizer assim, que a base, ela traz uma referência, mas a forma de se implementar a base, ela vai ser muito diferente de um local para o outro, de escola para escola. E talvez este seja o grande desafio, porque você não tem uma única maneira de implementar. E a melhor maneira de implementar vai considerar todos os aspectos sociais e econômicos que estão vinculados a uma determinada escola ou sistema de ensino, né? Bom, esse é o nosso desafio. A GEEK também teve esse desafio de pensar em como fazer a base chegar nas escolas que são parceiras, né?